Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Hoje com o conto O Outro Lado da Moeda. O Pactuado. Oi, tudo bem? Meu nome é Otto Gautier e serei seu anfitrião nessa noite, ou dia. Isso irá depender da hora em que chegou aqui. Para que sua mente viaje com mais clareza, irei me descrever para você. Sou do sexo masculino, tenho 1,90 m de altura, meu porte é atlético e tenho o corpo definido com pelos dispostos harmoniosamente. Tenho cabelos longos, lisos e ruivos e olhos azuis. Meu tom de voz é grave e suave, como um locutor. Consigo arrancar arrepios seus se apenas sussurrar em seu ouvido. Me visto formalmente de forma discreta, mas não passaria despercebido. Minha altura e porte me denunciam. Para as mulheres, sou aquele homem perfeito, cavalheiro, que puxa a cadeira para que ela sente. Abre a porta do carro para ela entrar ou sair. Manda flores e as cobre de elogios. Sou do tipo protetor. Elas sempre se sentem protegidas e amadas comigo. Para os homens, sou aquele amigo para todas as horas. O cara com quem sempre podem contar se algo der errado. O que paga a rodada de comida ou bebida, que dá as melhores festas e apresentam as garotas mais lindas. Aquele que nunca os deixa na mão. Feitas as devidas apresentações, devo lhe dizer que sou rico. Terrivelmente rico, desde que me entendo por gente. Moro num sítio bem afastado e bem estruturado, com todo o conforto e modernidade que o dinheiro pode dar. Estou aqui para contar algumas histórias de lobisomens, mas não os bonzinhos, mas os considerados maus, os pactuados, os de sina, os que escolhem ser maus, as histórias que ninguém conta, pois não se conta as histórias onde o mal prevalece, mas elas existem. Nem sempre o caçador é vencedor. Nem sempre o pactuado deixa de renovar seu pacto. Nem sempre o fazendeiro acerta o tiro. Às vezes as coisas dão errado e a história é outra. E são essas que vou contar. E já adianto que fui testemunha ocular de cada uma delas. Agora vamos à nossa primeira história. Já coloquei mais lenha na lareira. Minha taça de vinho está próximo e meu fumo está devidamente aceso. Fechem seus olhos e só escutem a minha voz. Não terá nada para ver no vídeo, então imaginem tudo. A lua estava cheia, mas as chuvas fortes do mês de janeiro caíam sem piedade numa vila no interior do Rio Grande do Sul. O caçador estava à espreita há dias. Ele estava no encalço dessa fera, que seguia matando criações e pessoas. Espalhou armadilhas pela floresta e apenas esperava pacientemente. O homem que virava a fera perdeu a família por mãos de bandidos. Estes invadiram sua casa, abusaram de sua esposa e filha, e depois as mataram friamente. Nada foi feito a respeito. Ele era um morador humilde, não tinha recursos. A polícia só disse sentir muito pela perda dele. Nem dinheiro para pagar um pedaço de chão para enterrar sua esposa e filha ele tinha. As enterrou no quintal da própria casa. A dor o consumia dia e noite. A revolta tomava conta de sua alma. Ele lembrava do rosto de sua esposa e de sua filha quando ele voltou da lida. As duas caídas no chão, as gargantas cortadas. O sangue fazia uma grande poça. Gritos de dor eram ouvidos vir daquela casa perto da estrada. Dor pela perda, dor pelo descaso, dor pela impotência. O homem parecia um cadáver em vida. Não ia mais para a lida, não comia nem bebia, apenas vegetava e chorava. Numa noite em que estava caído ao chão, clamando para que a morte o levasse de uma vez, uma batida na porta foi ouvida, depois outra e outra. Então ele se levantou com dificuldade e abriu. Um homem bem vestido de fala mansa o cumprimentou. O ser se convidou e, sem ser convidado, adentrou aquele casebre humilde e fétido,
Sem que o homem lhe dissesse qualquer palavra, ele lhe falou: eu posso te ajudar a fazer justiça pelo que foi feito à sua família. O homem se aproximou e perguntou, interessado na proposta: como? Como pode me ajudar? Primeiro preciso saber se você aceita, pois os meios para isso não são normais e não têm volta. Não tenho nada a perder, como o Senhor mesmo pode ver. Então, seja qual for a sua ajuda, eu aceito. Ali mesmo o homem cortou a sua mão e com sangue fez um pentagrama, acendeu velas e mandou que o moribundo andante ficasse de pé no meio do riscado. Amaldiçoado. Convidou um ser canino do inferno para possuir um homem. Este veio do meio do risco, de debaixo dos pés do homem, uma fumaça enegrecida e avermelhada. Foi tomando seu corpo até que este gritou de medo. A fumaça entrou por sua boca e fez morada dentro dele. O estranho visitante então explicou a nova condição do homem, que ele deveria a cada 6, de todo mês 6, de 6 em 6 anos, refazer o pacto. Esse pacto deveria ser renovado, do contrário, o espírito do cão do inferno que estava dentro dele assumiria o controle para sempre. E assim nasceu a fera, que há 6 anos atrás sequestrou a filha do caçador para pagar seu pacto. E agora novamente pagava seu pacto com uma outra jovem que havia sequestrado. Para o caçador, a fera só estava caçando. Para a fera, ela só estava tentando continuar com as lembranças, as boas de sua família e filha, e do prazer que sentia em dilacerar os assassinos de sua família. O caçador era bom no que fazia, mas estava cansado e devastado pela sua perda. Mesmo passados 6 anos, ainda doía. Seu corpo estava quebrantado pelas noites mal dormidas, o desconforto da mata, pelo cansaço em fazer as armadilhas, e em sua tocaia constante, já encharcado da chuva forte que caía e fazia barulho na mata. Não percebeu a fera que se aproximava. Havia acabado de pagar seu pacto e agora precisava se alimentar. Ao contrário dele, aquele caçador teve todo apoio ao perder o seu ente. Apoio da polícia, da comunidade, da igreja. Que mundo injusto e desigual. Ele já havia estado no lugar do caçador, e como ele, fez justiça com as próprias mãos. Mas aquela não era a noite do caçador, e sim do predador. O caçador foi morto, dilacerado e comido pela fera, que ao terminar, deu um uivo cortando o silêncio da noite, enquanto galopes frenéticos corriam mata adentro. Uma fera pactuada e poderosa seguia para seu local de descanso. Na próxima lua cheia, sairia para caçar novamente. Sei que não foi o que esperavam, mas toda situação tem seus 2 lados da história. Eu apenas conto os fatos, vocês tiram suas próprias conclusões. Os de Sina. Olá de novo. Já nos conhecemos da outra noite, mas vou me apresentar novamente. Me chamo Otto Gautier e serei seu anfitrião nessa noite ou dia. Vai depender de quando chegou aqui. Como já me descrevi, não há necessidade de fazê-lo novamente. Então, sem mais conversas, vamos à nossa próxima história. Estou do lado de fora do meu sítio. Gosto de sentir a noite, ouvir seus sons, sentir seus cheiros. Isso faz com que eu me sinta livre. Algo dentro de mim grita para sair quando sinto essa liberdade que a noite traz. Jogo mais lenha na fogueira e dou mais uma tragada no meu fumo, que um amigo sempre traz para mim. Agora escute a minha voz, feche seus olhos e use sua imaginação enquanto lhe conto essa história. Algumas famílias na Terra foram escolhidas para carregar a herança genética lupina, onde um ou mais de seus descendentes nascem com habilidades e podem se transformar em lupinos. Esses são hispos, lobos gigantes e poderosos. Tendem a ser dóceis e protetores dos seres humanos. Entre esses há os meus preferidos, os crinos, de Sina, os lobos meio-homem, totalmente conscientes, extremamente fortes,
tendem a chegar aos 3 metros de altura. Majestosos, uma verdadeira máquina de matar. Os crinos ou hispos de sina são conhecidos, como já disse, como os protetores dos humanos, mas nada os impede de um dia resolver caçá-los como alimento. Nos idos de 1808, quando a família real veio se estabelecer no Brasil, fui convidado por um barão de café que residia em Araxá, Minas Gerais, para passar uns dias em sua fazenda. Em sua sala suntuosa, fomos servidos de pinga por 2 negros comprados recentes pelo fazendeiro. Eram irmãos gêmeos. Este me disse ter pago umas boas patacas por eles. Como eram bonitos e de belos olhos azuis cintilantes, de feições inteligentes, ele os colocou para trabalhar em sua casa. Eu os observei enquanto nos servia. Eram realmente muito bonitos. Seus olhos, então, chamavam a atenção pelo tom cintilante de azul. Senti pelo olhar deles, para mim, que escondiam algo. Eles eram diferentes e eu percebi. Mas, por certo, contra mim eles não tinham nada. Fiquei por um bom tempo, pois o barão gostava das minhas histórias. Quando digo muito tempo, é porque fiquei tempo suficiente para descobrir que a esposa do barão, nas noites em que ele se entregava nos braços da cachaça e apagava na cama, como um barrão gordo, ela furtivamente saía para se encontrar com os 2 irmãos na mata dos fundos da casa. Gemidos e respirações ofegantes misturados aos remexidos das folhas eram ouvidos, noite adentro, enquanto os 3 em plena orgia se entregavam à luxúria. Por certo, aquela mulher conheceu as várias formas de prazer e se viciou, pois seu olhar e caminhar perto dos negros da fazenda lembravam uma puta das casas de diversões masculinas da época. Logo todos os negros já conheciam o corpo da patroa e do que ela gostava. Os irmãos com seus encantos arrastaram a filha, primeiro a mais velha e depois a mais nova, que tinha apenas 15 anos, mas já era uma bela mulher no frescor da juventude. Eles se deliciaram naqueles corpos jovens e ensinaram todo tipo de perversão às meninas. E como a mãe, elas queriam mais. Porém, elas pertenciam a eles, e ninguém as tocaria, a não ser eles, e nem as tomaria de suas mãos. Quando o barão abriu seus olhos, sua casa já havia caído em desgraça. Suas filhas se perderam com os belos negros que ele comprou muito caro, e sua esposa se dava o desfrute aos negros da senzala. Revoltado, o homem castigou seus escravos. Todos os que ele ficou sabendo que se deitaram com sua mulher tiveram seus culhões arrancados, e os belos negros de olhos azuis apanharam no pelourinho até ficarem moles, quase mortos. Foram jogados na senzala e a ninguém foi permitido cuidar deles. E por dias ficaram assim. As 2 filhas do barão foram dadas como esposas a 2 abestalhados e bem de vida que compraram gato por lebre, achando que as filhas do barão eram virgens. Dias se passaram e os 2 irmãos, padecendo na senzala, seus corpos feridos e quebrantados, gemiam de dor, mas como eu disse, eles eram diferentes. Numa certa noite, uma imensa lua cheia surgiu e clareou a senzala, e banhou os 2 com a sua luz pálida. Os jovens começaram a se debater e gritar de dor. Seus ossos estalaram, deformando seus corpos. Os gritos foram dando lugar a urros e rosnados, e então, para o horror e desespero dos escravos presos na senzala, 2 crinos negros com belos olhos azuis, de 2,5 metros, uivaram poderosamente para a lua. Eles olharam para seus irmãos de sofrimento, muitos acorrentados à parede, muitos feridos como eles, por apanhar no pelourinho, e os mutilados pelo patrão a tremer de febre num canto. E apesar de reconhecer cada um deles, se alimentaram dos mesmos. Foi uma carnificina, sangue, vísceras e ossos, tudo misturado, a gritos de pavor e dor. Depois eles arrebentaram a porta da prisão e foram em direção à casa grande. Lá derrubaram a porta e, mesmo armado, meu anfitrião não teve culhões para atirar nas 2 feras
que partiram para cima dele, pintando sua sala suntuosa de vermelho. Depois foi a esposa. Eles a comeram literalmente. Em seguida foram as negras que dormiam no chão da cozinha na casa grande. Depois de matarem a todos, eles fugiram para a mata. E lá ficaram esperando suas fêmeas voltarem da lua de mel, com seus maridos ricos e abastardos. Mas não ficaram quietos. Todas as noites as fazendas que por ali existiam eram atacadas, mas só os donos e suas famílias e seus escravos eram mortos e comidos. 6 meses depois elas voltaram. Estavam ambas grávidas. Os maridos abestalhados achavam que eram deles, mas elas bem sabiam de quem eram. E os pais das crias logo foram buscar suas fêmeas assim que sentiram o cheiro delas. A cidade de Araxá viveu uma noite de terror, quando 2 lobisomens atacaram seus moradores, matando e comendo as famílias, até chegarem à residência dos irmãos. Quando sentiram o cheiro de suas fêmeas, não adiantou os guardas, os tiros, tudo em vão. No fim daquela noite, quando o sol ameaçou a surgir, 2 crinos se embrenharam na mata levando suas fêmeas em seus braços, que gritavam em desespero, pois não reconheceram seus amantes naquelas bestas. Nunca mais se ouviu falar desses jovens, nem dos 2 escravos gêmeos de boa aparência e de olhos azuis. O cheiro de morte tomou conta das fazendas e da cidade. A carnificina foi tão grande e assustadora que o caso nunca foi registrado na história. Havia mais criações em Araxá que seres humanos. Para explicar tamanha selvageria e chacina, rebeldes de algum lugar, que o nome não vem ao caso, levaram a culpa dos ataques. Apenas eu sobrei para lhe contar essa história. Os irmãos ainda desencaminham moças belas, passando assim sua herança lupina. Elas sempre caem em seus encantos e nunca mais são vistas, porém uivos são ouvidos, vez ou outra pelas matas do Brasil. Como lupinos de sina, seguiram o rumo contrário à sua natureza. Não protegem os humanos como deveriam. Para eles, vocês não passam de gado. Novamente aqui estou apenas contando uma história, mostrando o outro lado da moeda. Mas para vocês, meus caros, deixo um aviso. Cuidado com belos negros de olhos azuis. Quanto ao porquê de apenas eu sobreviver àquele dia fatídico, isso é uma outra história. Os transformados. Olá de novo. Bom vê-los novamente. Como já disse, me chamo Otto Gautier. Mas já nos apresentamos, não é mesmo? Serei seu anfitrião esta noite. Ou dia. Vocês sabem, não é? Sempre depende de quando chegam aqui. Bem, hoje lhes contarei outra história interessante. Hoje a noite está linda. Tem uma lua enorme no céu iluminando todo o terreno do meu sítio. Confesso que sinto formigamento no corpo quando contemplo uma bela lua como essa. Já vi várias luas na minha vida, mas essa confesso que é diferente. Essa tem voz. Eu escuto ela me chamar. Desculpem, eu saí do assunto, mas já estou de volta. Vamos à história de hoje. Fechem seus olhos, recostem-se na cadeira, sofá, travesseiro, ou mesmo no ombro ou colo da pessoa amada. Usem sua imaginação enquanto escutam apenas a minha voz. Vamos juntos para a pequena cidade de Cachaprego, na Bahia. Lá pela década de 70, o velho Josué Rocha adquiriu um sítio e tinha suas criações, um pouco de tudo. Parte de sua fazenda dava para a praia, pois Cachaprego é uma cidade litorânea. Com 15 anos, o jovem Almir Rocha Filho foi morar com o avô. Perdera os pais num acidente de automóvel. Como era filho único, o avô achou por bem levá-lo para morar com ele. O jovem foi a contragosto, mas ao chegar na fazenda do avô e ver a beleza do lugar e as belas praias, se encantou. Passou a ajudar o avô em tudo e este lhe ensinava todo o ofício. Aos 20 anos, Almir já cuidava da fazenda e fez a propriedade crescer, adquiriu mais criações e já fornecia frango, leite e carne de porco para a pequena cidade de Cachaprego. Almir era um caboclo bonito e de olhos verdes, corpo forte e torneado, forjado na lida e trato dos animais.
Gostava de nadar na praia ao final do dia. Sua beleza chamava a atenção das moças, e ele, que não se fazia de rogado, se aproveitava. Jovem e muito namorador, acabou por se engraçar por Mariana, a filha do delegado da cidade, homem sério e rude, ignorante no trato, mas que se derretia com a fala dengosa da filha, que pelas costas do pai era uma espevitada e fugia para se encontrar às escondidas na praia com Almir. Esses encontros acabaram chegando aos ouvidos do delegado, que flagrou os dois num agarramento fogoso encostado em um coqueiro na beira da praia. Furioso, o delegado arrancou a filha dos braços de Almir e pôs o trabuco nas fuças do mesmo e avisou: "Escute bem, cabra. Conheço tua fama de namorador. Minha filha é moça direita e vosmecê não vai manchar a honra dela. Fique longe da minha filha, pois só não te mando para a terra do pé junto agora, por consideração a teu avô." Almir nem se atreveu a questionar diante da arma apontada para ele. Sobre protestos, Mariana foi arrastada pelo pai de volta para casa. Esse acontecido se deu longe dos olhos da cidade, mas perto de outros olhos que à espreita observava o casal. A noite estava linda, uma lua imensa e cheia, como esta que ilumina meu sítio no dia de hoje. Sua luz banhava a areia branca e refletia nas águas, fazendo as ondas esbranquiçadas pela espuma brilharem em seu movimento cilíndrico até a praia. Almir começou a despir-se, iria nadar para acalmar os nervos. Viu sua vida passar diante de seus olhos através do cano da arma do delegado. Ele riu e pensou: imagina se ele descobre que a filha já perdeu o cabaço. Manchar a honra. Ha, ha, ha. Ele não conhece a filha que tem. Os pensamentos de Almir foram interrompidos por um barulho na vegetação praieira, atrás de si. Ele se virou encarando a vegetação e percebeu que havia alguém lá, então gritou, segurando as calças na frente de si para cobrir sua nudez: "Quem tá aí? É feio espiar os outros. Vai catar uma puta para se ocupar, seu pervertido." O barulho aumentou e logo o observador se revelou. Uma criatura enorme, quase 2 metros, olhos vermelhos e uma boca cheia de presas que salivavam em excesso. Ao abrir os braços, garras afiadas brilharam ao luar, e ao se movimentar, o cheiro de carniça quase sufocou Almir. Era um lobisomem dos grandes. Almir, atônito diante daquele ser infernal, balbuciou: "Valei-me, Nossa Senhora!" Mas também não ficou ali para ser abatido com facilidade. Tratou de largar as calças e correr para a praia. O lobisomem correu em seu encalço, mas o caboclo era rápido. Mas antes de cair nas águas, levou uma patada em cheio nas costas. As unhas do lobisomem perfuraram sua carne. O trazendo de volta, o bicho abocanhou seu ombro, cravando suas presas nele, que gritou de dor, perdendo os sentidos. Mas Nossa Senhora, digamos assim, ouviu a voz de Almir, e uma grande onda cobriu os dois e o lobisomem soltou-o assustado e partiu para longe. Almir foi arrastado pelas ondas inconsciente, e o vai e vem das ondas lavaram o sangue da areia e jogaram o corpo de Almir nas terras do avô, que desembocava no mar. Ele acordou desorientado, sem entender como chegou ali. Sentia muitas dores nas costas e no ombro. Subiu pelo terreno e entrou na casa, sem ser visto por ninguém, nem pelos empregados. Não vendo seu avô em parte alguma, tratou de se vestir e caiu na cama. Estava tonto e com muitas dores. Seu José, o avô, voltava da praia com as roupas do neto e perguntava a um e a outro se alguém o havia visto. O delegado, vendo a aflição do velho, foi a seu encontro e disse: "Eu vi teu neto ontem na praia, tentando desencaminhar minha filha. Ralhei com ele e o deixei lá, bem vivo, em consideração ao senhor. Ele não voltou para casa ontem. Não sei por onde procurar mais. Não é feitio dele desaparecer assim", disse o velho letrado, sentindo pelo neto. O delegado, compadecido, pois apesar de rude tinha coração, vendo a idade do homem já naquela labuta por conta do neto, disse: "Volte para casa, Josué. Vou procurar ele com alguns homens e assim que tiver notícias, mando te avisar."
O velho agradeceu e foi para casa. Ao chegar em casa, ouviu gemidos de dor e foi investigar de onde vinham. Encontrou Almir ardendo em febre. Chamou um dos empregados e mandou chamar um médico e avisar o delegado que o rapaz já estava em casa. O médico veio e ficou abismado com os ferimentos do rapaz. Nunca tinha visto nada do tipo. Fez os curativos de praxe e deixou uns remédios para que seu Josué administrasse ao neto. 3 dias depois, Almir estava bem. Seus ferimentos cicatrizaram rápido e ele estava de volta à lida. Parecia que depois do acidente, ele mexia mais com o imaginário feminino só de passar na rua. Mariana continuava a enganar o pai e fugir para se encontrar com Almir. E ele nem precisava ir na cidade. Ela ia até a fazenda de seu avô para se deitar com ele. E não adiantava os avisos do velho Josué. Ela parecia enfeitiçada por seu neto. Mas Almir estava notando umas mudanças em seu corpo. Ele conseguia sentir o cheiro de Mariana antes dela entrar nos limites da fazenda. Quando ia à cidade para fazer as entregas, conseguia ouvir as conversas dentro dos bares, os comentários safados das mulheres, mesmo que fossem apenas sussurros de uma para a outra. E os cheiros. Esses quase o deixavam louco. Eram muitos e de várias coisas, pessoas, animais, comidas. Ele se sentia diferente, mais forte. Passou a sentir uma vontade quase incontrolável de provar sangue. Quando matava os porcos ou as galinhas para vender a carne, às vezes tinha que sair para respirar. A impressão que tinha era que se ficasse acabaria comendo a carne ou bebendo sangue. Começou com animais sumindo ou mortos mutilados. Seu Josué comprou cães para pegar quem estava pegando ou matando seus animais. E isso não acontecia só com ele. Seus vizinhos que tinham criações sofriam o mesmo. Almir passou a acordar nu na praia sem ter noção de como foi parar ali, sempre sujo de sangue, o que o deixava apavorado. Ele voltava rápido, antes da cidade acordar. Entrava em casa, tomava banho e quando seu avô levantava, ele já estava de pé. Mas os animais da fazenda, antes dóceis, começaram a temer Almir. Os cachorros sempre partiam furiosos para cima dele quando o viam. Os animais no curral ficavam agitados e às vezes arredios, a ponto de seu avô só deixar ele com as entregas na cidade. Mas o velho Josué estava cismado e passou a observar o neto. Ele já havia achado estranho ele se recuperar tão rápido e ao vê-lo sem camisa se assustou quando não viu nenhuma cicatriz, quando deveria ter, pois os ferimentos foram profundos. Foi numa lua cheia que tudo aconteceu, uma lua como essa. Sua luz banhou Almir enquanto ele fazia amor com Mariana na beira da praia. A lua falou com ele, que ficou, de repente, preso dentro do próprio corpo. Sentiu seu corpo mudar e os gemidos de prazer de Mariana se tornarem de terror. Viu garras cortarem a carne dela e a vida partir de seus olhos. Sentiu o gosto do coração dela e depois de sua carne e seu sangue. Almir estava preso dentro da fera que se tornou. Ele não tinha controle, aquilo agia por conta própria. Ele gritava, chorava, rezava, mas nada adiantava. Viu através dos olhos da fera o corpo de Mariana aos poucos ficar descarnado. Depois a fera correu pela estrada vazia, brigou com cachorros, atacou fazendas e mutilou criações. Invadiu casas, matou pessoas, comeu seus órgãos e corações. Ele correu pela noite e voltou à praia quando o dia estava para amanhecer. Se deitou na areia e olhou para a lua. Enquanto a fera dormia se ocultando dentro dele, ele voltava à sua forma despertando. Só que pela primeira vez ele lembrava do que aconteceu. Voltou para casa e para sua surpresa seu avô o esperava. E pelo olhar do avô, ele já sabia de tudo. Ele chorou aos pés do avô que garantiu que daria um jeito em tudo. Mas não tinha jeito. Ele se transformou numa fera quando foi mordido. Seu destino seria morrer ou ficar preso para sempre num moinho de grãos que tinha bem ao fundo da fazenda, que o avô já tinha mandado preparar, assim que descobriu das estranhezas do neto. Almir aceitou ser aprisionado e junto com o avô preparou as balas abençoadas, caso algo desse errado. Ele até estava confiante de que poderia levar uma vida normal se seguisse os planos do avô. Mas o delegado não estava feliz.
O homem surtou ao achar a filha na praia, descarnada, e ao ver as roupas de Almi no local, desconfiou que ele era um amaldiçoado que andava matando as pessoas e as criações. Foi até a fazenda e confrontou seu Josué, que o chamou de louco, e lembrou que a fazenda dele também estava sendo atacada. Mas isso não convenceu o homem, e ele se preparou, e na próxima lua cheia, ele estava de tocaia dentro da propriedade do velho Josué. Viu quando ele foi mais cedo com o neto para os fundos da propriedade, e voltou sem ele. Quando a lua surgiu e uivos foram ouvidos, o homem saiu da tocaia para matar a fera. Seu Josué, ao vê-lo, quis impedi-lo, mas o homem, cego de ódio, deu um tiro no pobre velho. Almi, no corpo da fera, ouvia e sentia tudo. Ao ouvir o tiro, enlouqueceu e as correntes não detiveram a fúria dele e da fera juntos. Ele saltou de dentro daquele moinho, arrebentando as correntes e a porta. O delegado, ao ver aquele ser, ficou em choque. Não era o que esperava ver. Uma criatura de 2 metros de altura, negra como a noite, com olhos de fogo, veio em sua direção furioso. Ele atirou e atirou, mas de nada adiantou. A fera o dilacerou e o comeu. Só que dessa vez, Almi também saboreava sua vítima. Quando terminou, foi até seu avô e o cheirou. E como se entendesse o homem preso dentro de si, a fera carregou o velho e o abraçou enquanto Almi, dentro da fera, chorava por seu avô. As lágrimas de Almi escorriam dos olhos da fera, e ele uivava expressando a dor e tristeza de Almi. Difícil, né, amigos? Olhar o outro lado da moeda. Às vezes só queremos ver o que está à nossa frente. E isso vale para tudo na vida. Mas nós também sofremos com o que somos. Fazemos escolhas difíceis e decisões erradas. Mas mesmo feras, ainda temos sentimentos. Foi um prazer contar histórias para vocês. Nos veremos numa outra oportunidade. Obrigado pela companhia. Aqui me despeço, mas deixo um uivo poderoso para vocês. Obrigado por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. É um gesto simples para vocês, mas muito importante para mim e para o crescimento do canal. Traga seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. E você que vem até aqui e ainda não é um inscrito, considere se tornar um. Venha fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima. Quero deixar um agradecimento especial a todos os 500 inscritos e por me ajudarem a chegar a essa meta. Fica com Deus e até a próxima.